O Presidente da República inaugurou o novo terminal do Porto do Namibe. Moçambique ganhou um centro de hemodiálise, para acudir os pacientes locais. José de Lima Massano destaca valências do corredor do Lubito no evento na Noruega. Chipindo tem preparados mais de 50 hectares para a presente campanha agrícola. O Prémio Nobel da Paz foi atribuído à líder da oposição venezuelana, Corina Machado. Angola, boa tarde. As informações sobre o que acontece no país e no resto do mundo, agora no Hoje Notícias. Boa tarde, bem-vindo ao Hoje Notícias, edição de sexta-feira. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Presidente da República inaugurou também o terminal mineraleiro de Sacomar e o terminal de contentores do Porto do Namibe. A nossa colega Celestina Zola e a equipa também que está com o capitão têm mais informações sobre esta inauguração efetuada pelo Presidente da República. Nós vamos em direto agora ao Namibe. Junta-se a nós, a partir do Namibe, o capitão. Capitão, boa tarde. É consigo. Muito boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde aos nossos telespectadores. Continua esta jornada de trabalho do Presidente da República, João Lourenço, aqui na cidade de Moçambique, província do Namibe, uma província que está em festa porque foi hoje inaugurado pelo chefe de Estado angolano o terminal multiuso de contentores do Porto do Namibe e também o terminal mineraleiro do mesmo porto. Duas infraestruturas que nascem com modernidade e também equipadas com tecnologia de ponta e afirmam-se, deverão fazer com que o Porto do Namibe se afirme cada vez mais como um farol de compromisso de Angola com a eficiência, a competitividade e a integração regional. O Presidente da República, depois de ter feito o corte da fita e o descerramento da placa de inauguração daquelas duas infraestruturas, conversou com os jornalistas e disse que a província do Namibe está de parabéns por ter ganho hoje estas duas infraestruturas. Quanto à questão da interligação entre os portos do país, o chefe de Estado disse ser uma preocupação legítima dos empresários, por isso mesmo disse que, tal como já acontece com o porto de Luanda e o de Cabinda, que têm já o sistema de cabotagem a funcionar como tal, daí a interligação destas duas infraestruturas vai acontecer também com outros portos, sendo essa uma das preocupações levantadas pelos empresários daqui da província do Namibe. Vamos ouvir as palavras do Presidente da República na conferência de imprensa, que depois então de ter feito a inauguração daqueles dois terminais. O setor dos transportes está preocupado com a cabotagem e tem adquirido meios ultimamente, nos últimos anos, para a ligação das várias cidades costeiras que têm portos. Portanto, a nossa costa marítima é vasta, tem cerca de 1.600 quilómetros. Felizmente, estamos com boas infraestruturas portuárias, de norte a sul, ou de sul a norte, já que estamos aqui no sul. Portanto, esta aqui de Moçambique, que acabamos de inaugurar, o Porto de Lubito, que foi modernizado há uns anos atrás e que já está no quadro de uma concessão com empresas privadas. O Porto de Luanda, que também tem terminais concessionados a empresas privadas, a multinacionais de renome, que não interessa citar os nomes, o Soio, Cabinda, que dentro de sensivelmente 6 meses vai receber o grande porto de águas profundas do Caio. Portanto, se temos todas essas infraestruturas portuárias estendidas ao longo da costa, faz todo sentido que elas estejam interligadas, ou seja, que a cabotagem possa distribuir cargas entre umas regiões a outras, cargas daqui do sul
para o Lubito, do Lubito para Luanda, para o Soio, para Cabinda. Portanto, a preocupação dos empresários é justa. O ministro dos Transportes está aqui, está a ouvir. Eu sei que a cabotagem entre Luanda e Cabinda é um facto, já existe, mas é preciso cobrir toda a costa e não ficarmos apenas pelo norte do país. Ora, muito bem, as palavras do Presidente da República, depois de ter feito a inauguração do terminal multiuso de contentores do Porto do Namibe, infraestrutura que vai ampliar assim a capacidade do Porto do Namibe com um cais de 288 metros quadrados. Foi construído num calado de 14 metros e vai permitir assim receber navios de até 50 mil toneladas, de acordo com os números da instituição promotora do projeto. Ora bem, neste momento o Presidente da República, João Lourenço, está aqui no Cine Estúdio, no interior desta Cine, que mais de 30 anos depois vai voltar a funcionar, porque no quadro das atividades de responsabilidade social no caso do consórcio que fez a edificação dos 2 terminais do Porto do Namibe, houve também a reabilitação deste Cine Estúdio Mussungu Bitoto, que foi hoje também inaugurado pelo Presidente da República, e tal como podemos mostrar nas imagens, neste momento o chefe de Estado ainda no interior desta infraestrutura. Ora, o Presidente da República foi também questionado sobre os apoios do Executivo para ajudar a atuação dos empresários. O Presidente João Lourenço disse que este apoio tem que ver com a criação de infraestruturas e também de iniciativas que visam facilitar a vida dos empresários. Vamos ouvir esta resposta do Presidente João Lourenço. Bom, o grande apoio que nós estamos a dar aos empresários é o investimento que está sendo feito nas infraestruturas. Não pode haver apoio maior do que este. Os empresários não podem estar eternamente a contar com apoios indefinidos, sem serem muito concretos, porque o governo entende que está a fazer a parte que lhe compete. Portanto, as infraestruturas têm que ser o governo a fazer. De resto, os empresários precisam de ir à luta, como se diz. Há concorrência entre eles, uns têm mais sucesso, outros têm menos sucesso, mas a vida privada é mesmo assim. O setor privado é um setor de risco. É um setor de risco. Quem se mete no negócio privado tem que ter noção disso, de que deve procurar ser melhor que os outros para poder ter sucesso. Muito bem, as palavras do Presidente da República, João Lourenço, há pouco mais de uma hora, quando falou aos jornalistas depois de ter feito a inauguração do porto, no caso dos 2 terminais do Porto do Namibe. Vamos agora ao encontro da Celestina Azola, num outro ponto desta cidade de Moçambique. Celestina Azola, que acompanhou a cerimónia no interior da tenda, antes mesmo do corte da fita. Fizeram discursos o Ministro dos Transportes, o Governador Provincial e também o Embaixador do Japão em Angola. Celestina Azola, muito boa tarde. Vamos ao resumo do que conseguiste captar também desta atividade. Boa tarde, Alberto Capitão. Boa tarde, Adilson Garcia e também a toda a audiência da Rede Girassol. Neste momento encontro-me aqui na Baía do Namibe, com um plano de fundo o Porto de Namibe, que viu hoje um novo capítulo a ser escrito nesta infraestrutura, com a entrada em funcionamento do terminal mineraleiro de Sacomar, uma infraestrutura que deve reposicionar Angola na rota de exportação de mineiros a funcionar em pleno. O terminal deverá movimentar anualmente 10 milhões de toneladas de mineiros. No terminal de Sacomar foi construído um novo cais, diversas infraestruturas de apoio. Outro ponto que foi inaugurado hoje também pelo Presidente da República, João Lourenço, é o terminal de contentores, que foi ampliado com um cais de 288 metros, permitindo receber até ao momento navios
com 50 mil toneladas. De acordo com o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, que falava na cerimónia de lançamento ou de apresentação deste projeto. As plataformas foram concebidas para responder às exigências do comércio global e para dinamizar as exportações e exportações na região sul do país. O presidente da República inaugurou esta infraestrutura às cerca de 11 horas e 30 minutos desta sexta-feira, uma cerimónia que contou com a presença de várias entidades, entre membros do Executivo, com destaque para o governador da província do Namibe, Archer Mangueira, o ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, uma vez que trata-se de uma infraestrutura ligada ao Ministério do Transporte. Esteve também presente neste momento o embaixador do Japão em Angola, Hiroaki Sano, que faço referência a esta infraestrutura, uma vez que estas obras de modernização e ampliação do porto do Namibe contaram com maioritariamente de financiamento japonês. O valor deste financiamento foi um total de 600 milhões de dólares norte-americanos e cerca de 80% deste valor veio do Banco do Japão. Neste momento eu vou estender novamente o sinal ao Alberto Capitão, que está no Cine Estúdio, uma infraestrutura também inaugurada pelo Presidente da República. Alberto Capitão, agora é consigo, passo o teu sinal novamente. Muito bem, Celestina Zola, e o resumo do que... Exatamente, Celestina Zola, e o resumo do que aconteceu na tenda antes mesmo do corte da fita de inauguração do terminal mineraleiro do Porto do Namibe e também do terminal multiuso de contentores. Vai-se aguardando agora a saída do Presidente da República do interior deste Centro Cultural Musungu Bitoto, o Cine Estúdio, como também é conhecido, bem aqui no centro da cidade de Moçambique, onde está exatamente instalado este centro. Já vemos o Ministro dos Transportes, Ricardo Abreu, e também Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado. O Presidente da República não tarda, deve também chegar aqui, está, e como mostram as imagens, vai deixando já o interior desta sala, sempre acompanhado da Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço. O Presidente João Lourenço, no interior deste cine, assistiu rapidamente a digamos que extrato do documentário Tarrafal, que foi recentemente apresentado publicamente, estreou recentemente numa das salas da cidade de Luanda, e aqui também de formas também a estrear, digamos que todo o aparato técnico montado aqui no Cine Estúdio do Namibe, Centro Cultural Musungu Bitoto. O Presidente da República uma vez mais assistiu a um extrato deste documentário, vai cumprimentando a Secretária da Cultura, Maria da Piedade Jesus, e também o Ministro da Administração do Território, Dionísio da Fonseca. O Presidente da República vai também cumprimentando a população que está aqui exatamente para vê-lo também e saudá-lo. Roubar umas palavras aqui a Secretária de Estado da Cultura, que vai caminhando exatamente também para a sua viatura. Pensamos que por agora não conseguiremos falar com a Secretária de Estado. A verdade mesmo é que vai já terminando esta cerimónia. Vamos ver se conseguimos falar com a Secretária de Estado da Cultura, que está ainda ao telemóvel. Esteve aqui a representar o Ministro da Cultura, Filipe Zau. Está concluído este trabalho do Presidente da República aqui na cidade de Moçambique, a província do Namibe, onde trabalhou para primeiro a inauguração
de 2 terminais, no caso o terminal mineraleiro e também o terminal de multiuso de contentores do Porto do Namibe e, como último ponto da sua jornada de trabalho aqui, o Presidente da República acabou de inaugurar e de visitar também o Cine Estúdio, Centro Cultural Musungu Bitoto, uma instituição que há mais de 40 anos encontrava-se parada, sem funcionar, e veio agora retomar as suas atividades porque foi reabilitada esta infraestrutura e por isso mesmo é também um ponto assente naquilo que tem que ver com a disseminação de atos culturais aqui na província do Namibe. A equipa Rede Girassol vai continuar ainda aqui nesta província a acompanhar outras incidências de toda esta jornada de trabalho e logo mais no Girassol Jornal garantidamente teremos outros dados deste trabalho do Presidente da República desenvolvido aqui na terra da felicidade. Muito boa tarde. Boa tarde, Roberto Capitão e a Celestina Zola, toda a equipa, obrigado por essa partilha. Tomamos boa nota e logo mais, claro, vai poder acompanhar mais isso no Girassol Jornal. Por agora, saiba que o Presidente do Conselho de Administração do Porto do Namibe considera que a entrada em funcionamento dos terminais multiuso de contentores e mineraleiro vai impulsionar as trocas comerciais na região austral de África. Manuel Neto falava na última quinta-feira sobre as valências da infraestrutura. O Porto do Namibe é o maior exportador do país, atende fundamentalmente às províncias do sul de Angola, mas também da região austral de África. A infraestrutura ganha, nesta sexta-feira, 2 novos terminais, nomeadamente o multiuso de contentores e o terminal mineraleiro, equipamentos que vão dinamizar ainda mais a atividade do Porto do Namibe. Vamos ter um porto com uma outra dinâmica. Vamos ter um porto que irá reduzir o tempo de permanência das embarcações aqui assim. Isto vai influenciar também a determinação dos fretes, o valor do frete do exterior para o Namibe e do Namibe para o exterior. Portanto, isto vai ajudar bastante tanto a classe empresarial na exportação do principal produto de exportação, não é? Temos ganhos aqui. Quais são os ganhos? Vamos ter maior postos de emprego também. Isto vai, de certa forma, ajudar. Com a abertura dos 2 terminais, o Porto do Namibe poderá servir também de hub para a transportação de mercadorias no continente berço. Termos um porto para o processo de escala, ou seja, de trânsito de mercadorias, tanto para outras regiões aqui da África. Ou seja, ter um hub, fazer aqui um hub para que nós possamos também complementar os esforços que os portos aqui da região têm feito, como é o caso do porto do Elvis Bay, da Namíbia e os portos da África do Sul. Nos próximos dias poderão ser criados 500 postos de emprego no Porto do Namibe. O presidente do Conselho de Administração da empresa, Manuel Nazarete Neto, explica como vai funcionar todo o processo. Numa primeira fase poderemos ter aqui na ordem dos 500 postos de emprego. Primeiro vamos fazer um rasteio de todos aqueles técnicos que participaram na construção do porto, na construção do terminal, tanto do mineraleiro como do terminal de contentores. Estes que não fazem parte, naturalmente, da empresa construtora e todos aqueles que manifestarem o interesse também em ficar conosco, não é? Depois vamos olhar para as vagas que existem, as necessidades na administração e vamos negociar também com os futuros concessionários, os futuros operadores, porque são eles que irão fazer a admissão deste pessoal. Mas tudo sob o nosso controle. Vamos acompanhar, nós sabemos o que queremos, nós sabemos o que temos aqui assim e também vamos olhar bem para o tipo de recrutamento que se vai fazer. Portanto, há orientações específicas do Executivo em relação ao recrutamento do pessoal. E nós vamos cumprir com tudo isto. O novo terminal de contentores conta com 5 gruas RTG
e 3 gruas STS, equipamentos de última geração e que vão acelerar a transportação de mercadorias com realce para as rochas ornamentais e outras. Joaquim Neto, coordenador do Gabinete de Gestão e Operacionalização do Projeto de Desenvolvimento Integrado da Baía de Moçambiques, refere que no caso do terminal mineraleiro, um total de 10 milhões de toneladas de minerais poderão passar pelo porto todos os anos. Foi dimensionada para receber navios de até 250 mil toneladas, com o objetivo de atingirmos anualmente exportação de minério na ordem dos 10 milhões de toneladas por ano. Anteriormente, a antiga ponte, já do tempo colonial, tinha uma capacidade de 6 milhões. Nós construímos uma nova para precisamente aumentar essa capacidade e também, dar mais emprego à nossa população. A inauguração dos terminais multiuso de contentores e mineraleiro consta do Plano de Desenvolvimento da Baía de Moçambiques e é crucial para a operacionalização do porto que serve à região sul de Angola. Ainda sobre o mesmo assunto, estão criadas as condições para a entrada em funcionamento do terminal multiusos de contentores e do terminal mineraleiro, que poderá permitir a transportação de até 10 milhões de toneladas por ano. O PCA dos Caminhos de Ferro de Moçambique considera que a abertura dos 2 terminais é um ganho para a província. António Coelho da Cruz destaca também os números da instituição que dirige. O projeto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçambiques visa modernizar a infraestrutura do porto, melhorar a capacidade de exportação de minerais e torná-lo mais eficiente. No processo de efetivação do corredor do Namibe, os Caminhos de Ferro de Moçambiques jogam um papel crucial para a sua funcionalidade, daí que o presidente do Conselho de Administração do CFM, António Coelho da Cruz, considera que a entrada em funcionamento dos 2 terminais vai significar o aumento da exportação de minerais. Em termos de transportação, criará um impacto muito grande, de facto, para os Caminhos de Ferro de Moçambiques, porque vai permitir que se transporte e que se viabilize mais rapidamente os seus escoamentos. Portanto, os volumes que nos têm sido solicitados para a transportação têm aumentado. Disso temos feito um esforço para melhorarmos também na oferta de vagões para a transportação. Estamos a falar da transportação de ferro gozo a ferro a granel. Portanto, ainda não está concluída a obra do viradouro aqui do terminal, mas muito brevemente será feita essa obra e pensamos que hoje estamos com cerca de 70 mil a 80 mil toneladas por ano. Pensamos que isso irá dobrar naturalmente e triplicar conforme se pensa e se vai lutar para alcançarmos esses níveis. O gestor diz que a abertura dos 2 terminais acresce à responsabilidade do CFM, por isso mesmo reconhece a necessidade de aumentar a oferta de meios para a transportação dos minerais. António Coelho da Cruz fala no aumento de locomotivas para cargas. O que vamos solicitar e vamos oferecer agora, porque estamos a capacitar-nos agora com mais locomotivas, já começamos a receber os nossos rodados novos. Vamos começar a pôr então mais locomotivas para pormos em circulação pelo menos 3 ou 4 comboios diários de carga. É a nossa previsão até o fim desse ano. Portanto, vamos ter cerca de 4 ou 5 locomotivas só para transporte de carga. Os equipamentos de reboque, que são os vagões, naturalmente com o tempo, e aqui sim apelamos aos operadores de granito que compartilhem com o CFM nessa despesa para a aquisição de mais vagões. Por sua vez, a Capitania do Porto do Namibe sinaliza que vai reforçar o controlo e fiscalização como forma de inibir aqueles que invadem o espaço marítimo sem a devida autorização. O capitão do Porto do Namibe, Kamata Chiama, explica que para responder à demanda foram formados mais técnicos recentemente, tendo em vista a expansão das operações do Porto. Nós temos cá 2 embarcações, uma de fiscalização marítima, a outra de busca e salvamento. Estamos bem preparados e munidos, temos técnicos também capacitados. Há bem pouco tempo o próprio Porto formou, muito bem formados, 8 técnicos da capitania ligados ao serviço de VTS, que é o sistema de vigilância e controle portuário, do tráfego portuário. Estamos bem preparados. Dizer que esta é a nossa região sul, uma região muito calma em termos de infrações, mas há sempre uma ou outra. Não há mar que não há infrações.
por nome mais questões ligadas à pesca ilegal e um naufrágio, desaparecimento de embarcações. A construção do terminal mineraleiro e do terminal multiuso de contentores incluiu também uma nova ponte cais. Os pacientes com insuficiência renal na província do Namibe afirmam que, com a inauguração do centro de hemodiálise, que entrou em funcionamento esta semana, a qualidade de vida vai melhorar significativamente, uma vez que já não vão percorrer longas distâncias em busca de tratamento. Rosa Polica faz hemodiálise há 1 ano e Manuel Lopes há 10 anos. São alguns dos cerca de 47 pacientes que padecem de insuficiência renal, que percorriam vários quilómetros 3 vezes por semana em busca de tratamento. No Hospital Central do Lubango, é onde eu fui buscar os tratamentos. Eu comecei a viajar todos os santos os dias. Comecei a nível da multiperfil, quando abri o centro aqui na Huila, fui transferido para a Huila. Para pôr fim a este sofrimento, foi inaugurado nesta quinta-feira o Centro de Hemodiálise no Hospital Provincial do Namibe, Ngola Kimbanda. Segundo o diretor da referida unidade sanitária, Luís Cardoso, o Centro de Hemodiálise, ora inaugurado e que já está em funcionamento pela primeira vez na província, vai beneficiar cerca de 120 pacientes diariamente. É o primeiro centro na província e hoje exatamente é o primeiro dia de funcionamento da nossa unidade de hemodiálise. A princípio ela terá tem nesta unidade 20 camas, 20 monitores, né, com área de internamento para 10 camas, né, todas elas também com possibilidade de realização de hemodiálise, cada uma delas. E, claro, estamos a falar de uma capacidade de cerca de 120 pacientes atendidos em 3 turnos. Bem, em relação aos recursos humanos, dizer que tão logo a Vossa Excelência, Senhor Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, anunciou a construção dessa unidade de hemodiálise, o governo local, liderado pelo senhor governador Arce Mangueira, mobilizou, junto da sua equipa da saúde, a preparação dos quadros exatamente para atender esta unidade. Nós estamos a falar que, neste momento, a unidade dispõe apenas de um nefrologista que vai atender a unidade, mas com outros profissionais, estamos a falar de enfermeiros especializados e também enfermeiros com capacitação em atendimento à hemodiálise, que durante 2 anos fizeram uma formação na capital do país, que estão aqui a dar resposta às necessidades do centro. Com a entrada em funcionamento deste centro, os pacientes renais veem assim a sua vida melhorada. Melhorou muito minha vida e dos meus familiares, porque agora estou próxima dos meus familiares. E já não viajo mais, como perdia sono, tinha que acordar cedo para viajar às zeros. Tivemos a graça de termos esta casa linda, com uma acolher bem acolhidos. A busca de tratamento nas províncias da Huila e Benguela só foi possível graças ao esforço de empresários locais que se solidarizaram com a causa. A partir de hoje me sinto aliviado porque terminou a batalha, mas não digo que terminou porque vamos continuar a lutar e vamos dar o nosso possível. Todos os dias lhes meter no Lubango 11 horas. E lhes tirar de novo do Lubango às 16 horas. Então, foi uma luta grande. Eu digo graças a Deus, por isso, prometer ainda que vamos avançar, não consigo. Se calhar, a minha felicidade ainda é descansar um bocadinho. É uma honra grande, é um ganho e não vejo prejuízo nenhum, algum. O meu ganho, a nossa vitória é ver que nossos pacientes estão em vida, têm vida, conseguem rir conosco. E hoje já temos o nosso próprio centro. O momento agora é para a primeira pausa dessa edição de sexta-feira. Volte connosco logo a seguir, pois temos muito mais para partilhar consigo sobre Angola e o resto do mundo. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição sexta-feira. Temos todo o interesse em mantê-lo informado.
Em Bruxelas, na Bélgica, o Presidente da República, João Lourenço, recebeu em audiência de várias individualidades, destaque para os presidentes da África do Sul, da Comissão da União Europeia, mediador da Comissão Europeia, e o secretário-geral da ONU, responsável por projetos, e um empresário do Sudão. A cooperação entre a União Africana e a União Europeia dominou as conversações no encontro com a Ursula von der Leyen. Os encontros ocorreram em audiências separadas na missão diplomática de Angola em Bruxelas. Com seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, João Lourenço tratou do reforço das relações entre os dois países. Ao princípio da tarde desta quinta-feira, o presidente João Lourenço recebeu e conversou com o empresário Mo Ibrahim, um homem ligado ao setor das telecomunicações e patrono da fundação com o seu nome. De origem sudanesa, o filantropo é também conhecido pela distinção que a sua fundação atribuiu a exemplos de boa governação. Ainda na Bélgica, o Presidente da República e Presidente em exercício da União Africana manteve um encontro com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. A cooperação entre os dois blocos regionais, União Africana e União Europeia, dominou a audiência. O secretário-geral adjunto das Nações Unidas e diretor executivo da UNOPS, Bureau da ONU para os Serviços de Apoio a Projetos, Jorge Moreira da Silva, foi igualmente recebido por João Lourenço, chefe de Estado angolano e presidente em exercício da União Africana. As aludidas audiências foram concedidas à margem do Fórum Global Gateway 2025. O corredor do Lobito voltou a ser o centro das atenções na Noruega, ao ser apresentado como uma das mais importantes infraestruturas regionais para o futuro energético e logístico de África, pelo Ministro de Estado para a Coordenação Económica, José de Lima Massano, durante um painel de alto nível que decorreu sobre o lema Conectando Continentes. O ministro de Estado para a Coordenação Econômica, José de Lima Massano, participou na manhã desta quinta-feira em Oslo, num painel de alto nível, subordinado ao tema Conectando Continentes, o papel estratégico do corredor do Lobito no crescimento energético e de infraestruturas. Na sua intervenção, o governante destacou o papel do corredor do Lobito como um eixo estratégico que liga o Atlântico ao interior do continente, criando um novo espaço de cooperação econômica, industrial e logística entre Angola, Zâmbia e a República Democrática do Congo. José de Lima Massano destacou também a importância econômica do corredor do Lobito na transportação de minerais e, posteriormente, de terras raras do interior da África Central, sobretudo da República Democrática do Congo e de Angola. Ao ser apresentado como uma das mais importantes infraestruturas regionais para o futuro energético e logístico de África, o corredor do Lobito voltou a ser centro das atenções na Noruega. O governante sublinhou, por outro lado, que este projeto não se limita ao transporte de minérios e nem de mercadorias. Momento agora para a segunda pausa de hoje. Volte connosco a seguir. Temos muito mais para partilhar consigo. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa no Hoje Notícias, edição sexta-feira. Temos todo o interesse em manter-lhe informado e vamos às notícias. Agora com a página desportiva, o selecionador nacional, Patrice Belmeli, garantiu que está focado no CAN, que vai decorrer no Reino de Marrocos em dezembro deste ano. O francês de nacionalidade sublinhou ainda que os palancas negras pretendem terminar a campanha rumo ao Mundial de cabeça erguida. O segundo teste de Patrice Belmeli está à vista e mesmo com a seleção angolana não estando apurada para a Copa do Mundo, os pupilos do selecionador não pretendem baixar a cabeça. Belmeli falou durante mais uma sessão de treinos sobre o empenho dos atletas e mostrou-se feliz pela mentalidade unida dos seus pupilos. Decidimos com a federação de ficar aqui em Eswatini para preparar o jogo de Camarões. Hoje de manhã fizemos um treino para os jogadores que jogam ontem a recuperação e outros continuamos a trabalhar, a preparar o próximo jogo. Estou muito feliz porque ontem de noite, Clinton Mata cheguei e estamos esperando Depo
que vai chegar, acho que de noite, hoje. Estou muito feliz. Hoje, a mentalidade, a personalidade, a vontade de trabalhar é aqui. E quero repetir que me gusta ontem a reação. A equipa mostra vontade de não perder esse jogo. O Mister lamentou pelo pouco tempo que tem de preparação para o próximo jogo, todavia garantiu que o mais importante está a ser acatado e que o grande foco está no CAN. A viagem é muito longa, não temos tempo de treinar muito, mas é isso, estamos em África, temos de fazer como isso, mas vamos trabalhar aqui 3-4 dias para continuar a fazer passar a minha filosofia. E a atmosfera do trabalho é muito boa. Temos alguns jogadores que não estão prontos para em um clube, por exemplo, a Ripapel, Mabululu, a competição começa só dois jogos durante as passadas 2 semanas passadas. Temos uma boa atmosfera de trabalho, estamos muito felizes. Temos de focalizar a preparação da Taça da África. A seleção nacional treina em Eswatini até sábado de manhã. À tarde, parte para Camarões, adversário da última jornada, fará o último treino no domingo, que será de reconhecimento ao palco da partida que acontece na segunda-feira, às 17 horas. A equipa das Formigas do Kazenga venceu o Interclube por 58-48, partida para a segunda jornada do Campeonato Provincial de Luanda de Basquetebol Feminino. O jogo teve sinal mais para a formação do Kazenga. As Formigas dominaram o quarto inicial, tendo vencido por 16-12. O Interclube acertou no seu xadrez e entrou totalmente diferente no segundo quarto. A formação da polícia anotou 15 pontos contra 11 das Formiguinhas. 27-25 foi o resultado ao intervalo, a favor do Interclube. O terceiro período foi muito bem disputado, com os dois conjuntos a não deixarem o placar se distanciar. O Inter converteu 9 pontos contra 13 das Formigas. O conjunto do Kazenga venceu o quarto por 2 pontos de diferença, 38-36. O último período teve o domínio da equipa do Kazenga, que venceu por 58-48, 10 pontos de diferença, resultado com que terminou a partida. O técnico das Formigas do Kazenga, João Formosa, disse que o seu conjunto foi a jogo com lição bem estudada para vencer o Interclube. Chegamos aqui com os planos todos traçados, objetivos bem traçados, de que precisávamos fazer um bom jogo, já que conhecemos qual é o estatuto que o Interclube tem. Mas graças a Deus conseguimos nos bater de frente, as atletas conseguiram ser destemidas, conseguiram mostrar que são verdadeiras kamikazes, né? Porque não baixaram a cabeça em função à superioridade do Inter em termos de nome. Já no lado da polícia, Helder Domingos Zedião garantiu que as suas atletas não estiveram em dia sim. Facto este que ditou a derrota do Interclube. Em função de alguma ansiedade que tomaria conta das jogadoras, é o que aconteceu. Infelizmente, lesionou-se uma das bases, só jogamos com uma. Isso acabou por dificultar o processo. As jogadoras ainda também não estão na sua forma. A única base que tivemos teve infelicidade, ficou muito tempo parado. Tivemos outra jogadora na mesma situação. As duas tiveram infelicidade. Então estamos a reconstruir. A partida Interclube Formigas do Kazenga foi a contar para a segunda jornada do Campeonato Provincial de Luanda de Basquetebol. Ainda sobre o desporto, Marrocos venceu a Coreia do Sul por 2-1 e vai enfrentar os Estados Unidos da América nos quartos de final do Mundial de Futebol em Sub-20. Os norte-americanos apuram-se com vitória diante da Itália por 3-1. Líder da oposição na Venezuela, Maria Corina Machado, é a vencedora do Prémio Nobel da Paz 2025. O anúncio foi feito pelo Comitê Norueguês de Nobel em Oslo, nesta sexta-feira, saiba mais, melhor dito, de tudo isso na página internacional. A líder opositora venezuelana foi reconhecida pelos seus esforços persistentes em favor da restauração pacífica da democracia e dos direitos humanos na Venezuela. O prémio totaliza 11 milhões de coroas suecas.
Segundo o Comitê Norueguês, Maria Corina Machado foi escolhida por representar um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina dos últimos tempos. O texto do comitê descreve a opositora como uma figura unificadora num cenário político antes fragmentado, capaz de reunir grupos rivais em torno de defesas de eleições livres e de restauração do Estado de Direito. Em 2024, Corina Machado foi impedida de disputar as eleições presidenciais, mas apoiou Edmundo González Urrutia, o candidato da e a defesa dos direitos civis. Em 1992, fundou a Atenea, voltada ao acolhimento e educação de crianças em situação de rua em Caracas. 10 anos depois, ajudou a criar a SUMAT, a organização dedicada à promoção de eleições livres e transparentes, conhecida por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações no país. O Congresso do Peru aprovou na madrugada desta sexta-feira o afastamento da presidente Dina Boluarte. Ela é acusada de incapacidade moral. A votação foi unânime para o sim. O novo presidente é o atual chefe do Congresso, José Heri. Ele assumiu a presidência interinamente em cerimónia realizada logo após a votação. O pedido de afastamento aprovado menciona graves acusações de corrupção contra Boluarte, incluindo o caso Rolex Gate, que investiga uma coleção de relógios de luxo não declarados. O texto foi assinado por 34 congressistas de diferentes partidos. Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu as Filipinas nesta sexta-feira, segundo a agência de sismologia do país. 2 pessoas morreram. De acordo com a Reuters, as mortes ocorreram na cidade de Mati, na província de Davao Oriental. A agência também informou que o tremor foi registado a uma profundidade de 10 km. Vídeos divulgados pela imprensa local mostram o momento do tremor. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que ondas de tsunami perigosas são possíveis para as costas localizadas até 300 km do epicentro. Porém, a ameaça de tsunami nas Filipinas foi retirada. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.